Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vamos meditar juntos num texto da Palavra de Deus, de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que diz: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Quando esse texto diz para fugir da impureza, impureza sexual, se refere aos diversos pecados sexuais, que são pecados com um poder destruidor importante, porque são pecados cometidos sempre contra o corpo. Dentre esses pecados está o pecado da pornografia e junto a ele a masturbação. E nós vamos falar desses dois pecados: pornografia e masturbação. Pornografia é definida como qualquer material que reproduza imagens explícitas de cunho sexual, de teor sexual, com a intenção de provocar excitação. Então, qualquer material que exiba explicitamente imagens, conteúdos sexuais com a intenção de provocar excitação sexual é definido como sendo pornografia. Por trás dos filmes, revistas, conteúdos pornográficos, existe uma indústria muito poderosa e também muito envolvida com a prática de crimes. Nem sempre isso é dito e nem sempre isso é conhecido. Só para você ter uma ideia, o poder econômico dessa indústria, o poder mundial dela é de 97 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, se isso for comparado com o PIB de cada país do mundo, se a indústria pornográfica fosse um país, seria o 36º país mais rico do mundo. Por aí você tem uma ideia do poder econômico, poderio econômico dessa indústria. Quando nós falamos de pornografia, uma das primeiras reflexões que precisam ser feitas é: a pornografia faz mal? Se faz mal, até onde vai o prejuízo que ela provoca? Sim, a pornografia faz mal à mente, às emoções e ao espírito. Quando nós falamos que a pornografia faz mal à mente, a pornografia ela preenche a mente das pessoas de pensamentos distorcidos sobre o sexo, porque o sexo exibido nos filmes pornográficos não é o sexo da vida real. E além de transmitir uma ideia, uma mensagem distorcida sobre o sexo, a pornografia faz com que uma pessoa passe a funcionar sexualmente de modo antinatural. Ou seja, o que era para ser natural de uma pessoa se despertar sexualmente no contato com outra pessoa, com quem é casada,
no contato natural de uma relação sexual, a pornografia leva a pessoa a perder isso e ela passa a ficar dependente de imagens, de vídeos, a tal ponto de só funcionar sexualmente através desses mecanismos. Então você veja o prejuízo mental para a estrutura, para o funcionamento mental de uma pessoa que se envolve, que se aprofunda no consumo de pornografia. Também há o prejuízo emocional. A pornografia ela vai destruindo as afeições. A pessoa vai perdendo a capacidade de gostar do ser humano como um todo, por inteiro. Porque a pornografia, na verdade, ela nunca foca no ser humano como um todo. Ela sempre vai focar em partes do corpo do ser humano. E quem consome pornografia vai perdendo cada vez mais a capacidade de ter contato afetivo. E vai cada vez mais fazendo de seres humanos objetos. Objetos que garantem prazer sexual. Meramente isso. Então há esse prejuízo afetivo, essa desconexão emocional. E há também o prejuízo espiritual, porque a prática da pornografia e da masturbação associada à pornografia é uma prática pecaminosa. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, ele diz: "Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou contra ela." Pecado do adultério, que é um pecado tão grave que no Antigo Testamento esse pecado era punido com a pena de morte, dada a gravidade desse pecado. Então, a imoralidade, a pornografia, ela está muito ligada à idolatria, porque ela vai consumindo e preenchendo a mente da pessoa de uma maneira tal que chega um momento da vida da pessoa que ela só pensa em sexo 24 horas, que a mente dela só funciona em torno das imagens, do conteúdo que ela vê com tanta frequência. A pornografia, ela vicia a pessoa e a pessoa fica serva daquilo, completamente prostrada e dominada por esse vício. Então veja o prejuízo Deus nos fez para sermos livres. E a pornografia, ela provoca escravidão. E uma escravidão que pode se aprofundar e se intensificar e destruir o casamento, e destruir a saúde emocional, a saúde física de uma pessoa. Então nós estamos diante de um problema sério. Sabe o que leva tantas pessoas a se envolverem com a pornografia? Primeiro, a facilidade de acesso, né? Se a pessoa tem um celular ou um computador com acesso à internet, se ela desejar acessar pornografia, ela tem acesso fácil. Segundo, as conversas. Às vezes as conversas, especialmente entre os homens, elas são marcadas por tanta desonestidade quando se trata da sexualidade. Os homens, na maioria das vezes, costumam exibir, popularmente falando, bater papo quanto à sua sexualidade, quanto aos seus feitos sexualmente falando, e há tanta mentira associada e tanta desonestidade associada a essas conversas, e junto a isso, a presença da pornografia. Às vezes até como forma de autoafirmação, de passar como
macho diante dos outros, isso é muito comum dos outros homens. Então, no contato com colegas, com supostos amigos, é muito comum, especialmente entre os homens, entre as mulheres também, mas mais comum entre os homens, a apresentação de conteúdo pornográfico. Essa influência do convívio com outras pessoas, especialmente as pessoas do mesmo sexo, apresentar conteúdos pornográficos. Também o coração humano, que é dado ao pecado, é desesperadamente corrupto o coração humano. Mas a pornografia e a masturbação, elas estão muito associadas também à solidão, ao vazio da alma. Geralmente, quem recorre à pornografia costuma muito recorrer para combater a solidão. Embora a pornografia e a masturbação garanta momentos de prazer, depois destas práticas, elas aprofundam mais ainda a solidão, a angústia, às vezes até raiva. Nunca é a solução, porque todo ser humano tem necessidade de ser amado, de ser aceito, de ter relacionamentos reais, de afeto, e a pornografia ela nunca vai garantir isso. Como sair da pornografia? Primeiro, reconhecer que a pornografia ela é tanto um vício quanto um pecado. Quando a gente fala de vício, a gente fala de uma prática prejudicial que, de tanto ser repetida, o organismo foi ficando dependente daquilo. Então, quando a pessoa tenta romper tanto com a prática da pornografia quanto da masturbação, ela tem reações semelhantes à reação de qualquer pessoa viciada em qualquer substância. E são reações no início fortes, intensas. E aí a pessoa costuma cair de volta naquilo e às vezes perde completamente as esperanças, se decepciona consigo mesmo e acha que não vai conseguir vencer aquilo. E eu quero dizer a você o seguinte: para enfrentar esses pecados, você precisa aguentar firme, porque essa força voraz que parece que você não vai conseguir é só no início. Todo vício é assim. E uma das maneiras de se matar qualquer vício é parar de alimentar. Quando você para de alimentar, ele reage com uma fúria voraz, como se quisesse lhe devorar. Se você resiste, ele vai cada vez mais perdendo força, perdendo força, perdendo força. Embora no início ele seja muito forte, mas vai perdendo força, perdendo força. 3 meses, você está assim completamente aliviado do vício. 6 meses sem consumir pornografia, você vai estar livre desse vício, e aí agora você vai precisar manter a vigilância e o cuidado. Também procure relacionamentos reais, tanto o relacionamento afetivo. Se o seu casamento está destruído por alguma razão, busque a restauração do seu casamento. Se é um namoro, que seja um namoro sadio, mas também relacionamentos que não têm cunho sexual, as amizades, relacionamento com filho, com pai, mãe, com amigos, relacionamentos afetivos de maneira geral. Quanto mais uma pessoa é vazia afetivamente, mais ela fica exposta à prática da pornografia, o envolvimento com pornografia e a prática de masturbação. Outra coisa também, outra prática que ajuda é a prática de atividade física. São práticas que têm a ver com o domínio do corpo, a disciplina do corpo. E aí a gente precisa falar que toda pessoa que tem problema com pornografia e com masturbação tem dificuldade e precisa aprender a lidar com 2 coisas: com a solidão e com a frustração.
Aprender a ficar consigo mesmo e, quando estiver sozinho, desenvolver pensamentos e práticas que são saudáveis. Estar só não precisa ser uma oportunidade para pecar. Outra coisa, a solidão, a frustração, na maioria das vezes, para quem tem problemas com pornografia e com masturbação, a frustração é um gatilho. Então, cuidado com os momentos de frustração. Reagir, pense assim, você pode estar frustrado, chateado com aquele momento, mas se você reagir consumindo pornografia e se masturbando, você vai ficar mais frustrado e mais vazio ainda, você vai piorar tudo. Então, aprender a reagir às frustrações e às chateações de modo sadio e equilibrado. E ter uma vida de oração, de busca da presença de Deus, que nos preenche, que nos satisfaz. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, o cultivo também do jejum, que mortifica desejos e inclinações pecaminosas do coração. E então eu lhe digo que a vitória para o pecado da pornografia e da masturbação. E a recomendação da palavra de Deus é fugir da imoralidade, porque são pecados escravizadores e destruidores. Que Deus abençoe a sua vida, seu casamento, a sua sexualidade, a sua família.